Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. Por que os grandes bancos não querem que você invista em ações? Por que os grandes bancos, de forma geral, não querem que a gente invista em ações? Você não vai chegar lá numa agência do varejo do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e o gerente vai te oferecer tranquilamente, vai te falar, olha, você quer investir para o longo prazo? Ações e fundos imobiliários são uma boa opção. E dificilmente isso vai acontecer, principalmente se você quiser investir com pouco dinheiro. Por que isso acontece, né? Por que as pessoas, de modo geral, não investem em ações, fundos imobiliários? Quando você para pensar nisso, né? Por que as pessoas não investem em ações? Geralmente vem aquela resposta mais trivial na cabeça. Ah, porque as pessoas têm medo, é muito arriscado, não conhecem, não tem muito conhecimento sobre aquilo, não querem arriscar. Mas quando a gente pensa um pouquinho mais, esses dias eu encontrei com uma pessoa e ela me perguntou, já conhecia, é mais aquele tipo de pessoa que a gente conhece de vista e tal, você trabalha com investimentos. Me diz uma coisa, por que os bancos não falam pra gente investir em ações? Nunca, o gerente, uma vez eu toquei no assunto com ele meio que desconversou, falou que era muito arriscado e tal. Por que os bancos, eu vejo vocês falando sempre aí, eu te sigo no Instagram, falando que é bom investir em ações e tal, dividendos, mas por que os bancos não recomendam? E essa pergunta é uma pergunta interessante. Quando você vai para o segundo nível, esse dia eu estava com uma insônia ali, comecei a pensar, naquele momento eu respondi essa moça dessa forma mais trivial, sim, até porque não tem como a gente fazer muito mais do que isso no elevador, a não ser que ele quebre, né? Se o elevador quebrasse, a gente ficasse ali preso, eu poderia explicar para ela com muito mais detalhes, mas ali naquele momento dessa resposta, mas depois se a gente for parar para pensar, pô, será que as pessoas não investem porque é muito arriscado mesmo? E por que o brasileiro investe em imóveis? É bem comum. Será que você pegar todo o seu patrimônio e colocar num único imóvel não é arriscado? Na verdade, o que eu acho que acontece, eu vou falar sobre ações aqui interessantes para o longo prazo, ações pagadoras de dividendos, que são boas opções na minha opinião, claro que não é recomendação, mas quando a gente para pensar nisso, na verdade a gente vê que o brasileiro e as pessoas em geral não estão habituadas, não é normal, você não cresce ouvindo falar das pessoas ali à sua volta investindo em ações. Só para vocês terem uma ideia, o jornal Valor Econômico uma vez colocou 2 repórteres para visitarem bancos diferentes, grandes bancos, e falarem que tinham um valor relevante para investir e que gostariam de investir em ações no longo prazo, com foco no longo prazo, só para ver a reação dos profissionais do banco, dos gerentes. E a maioria dos gerentes ali fala, você tá louco? Você vai investir em ações para quê? É muito arriscado, você vai perder dinheiro. Teve até um dos profissionais do banco, de determinado banco, que desaconselhou o investimento em ações da Vale porque a empresa seria privatizada, quando na verdade a Vale já havia sido privatizada há muito tempo. Então muitas vezes esses profissionais, esses gerentes dos bancos, eles nem têm muito conhecimento, muito preparo em investimentos especificamente, porque não é o foco deles no dia a dia, para dar um direcionamento para o cliente naquele momento ali. Por isso que existem profissionais de investimento, né, que são responsáveis às vezes por várias agências desses bancos para dar um direcionamento razoável até, mas é difícil. Para o banco te recomendar investimentos e te fazer investir corretamente, te dar uma boa consultoria de investimentos, você precisaria de um patrimônio bem elevado para valer a pena financeiramente para o banco fazer isso. Até porque esse serviço é um serviço caro. E é por isso que, na maioria das vezes, o dinheiro do brasileiro ele vai ou para dívidas ou para produtos de investimentos ruins. Dívidas, às vezes, também que o cara está tendo ali, pensando até que é investimento, como eu falei, né, financiando um imóvel. Então, o problema é que o brasileiro ele estuda muito mais para comprar passivos do que para investir o seu próprio dinheiro. Então você vai comprar ali um carro, uma casa, uma moto, um relógio, um celular, uma TV que seja, você estuda todos os fabricantes, compara, faz um monte de comparativo, vai lá, entra no carro, faz test drive, pergunta para quem já tem, enfim, faz uma série de estudos ali antes de adquirir um passivo. Mas na hora de adquirir os investimentos, não é esse o hábito dos brasileiros. Sai comprando ali o que o cunhado recomendou, o que o primo, o parente, o que ele viu no YouTube. E muito por conta disso, na hora de escolher um passivo, na hora de decidir a compra de algum bem, a pessoa ela estuda muito mais, se dedica muito mais àquela escolha do que ela se dedicaria ali nos seus investimentos. Nos investimentos coloca em qualquer lugar, coloca no que fulano falou, isso daqui é bom, deixa aqui mesmo, que preguiça de tirar esse dinheiro da poupança para investir direito, pelo amor de Deus, vamos deixar aí. Então, voltando aqui a falar sobre por que os bancos não recomendam as ações, os fundos imobiliários, a gente ainda tem a questão da legislação, né? Não é um profissional desse, um gerente, se ele não tem CNPI, ele não pode te recomendar o investimento em ações. Você precisa ter, é por isso que a gente faz vídeo aqui sempre deixando claro que não é recomendação.
né? Além disso, as ações, fundos imobiliários são ativos que não têm vencimento. É difícil você girar muito essa carteira de investimento se você tem ativos para o longo prazo e muitas vezes para as instituições financeiras é interessante que você gire a carteira, por mais que o investidor ache que é legal para ele, quem mais ganha com isso são as instituições. Né? Existe um conflito de interesses muito grande, uma pressão muito grande também no varejo. A maior parte dos investidores, dos pequenos investidores, dos iniciantes, acaba tendo acesso ali ao varejo, às agências de varejo dos bancos, e ali realmente, dificilmente você vai ter uma orientação interessante com relação aos investimentos que fuja dessa média. Por isso que nos bancos, o que a gente vai ver para os bancos, para o varejo bancário ali de forma geral, interessante é renda fixa, fundos de investimentos, às vezes com taxas muito altas, uns fundos que também não são tão interessantes, às vezes é melhor até você deixar o dinheiro no tesouro direto do que colocar em certos fundos para pagar uma taxa de administração. Às vezes os bancos eles vão preferir te oferecer títulos de capitalização, consórcio, previdência. E aí, diante dessa realidade, você como investidor, você pode simplesmente falar, olha, a culpa é do banco, a culpa não é minha, a culpa é desse sistema aí que funciona dessa forma, ninguém quer que você invista bem o seu dinheiro, enfim, eu também não vou ficar correndo risco à toa, ou você pode simplesmente escolher a segunda opção, que é a que eu acho a mais correta, que é de assumir o protagonismo sobre o seu dinheiro. O dinheiro é seu, é você que precisa tomar as suas decisões de forma independente, para isso você vai precisar de conhecimento. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando exatamente ali qual seria a forma ideal de você investir o seu dinheiro no médio e longo prazo. Pensando em renda fixa, ações, fundos imobiliários, outras opções de investimento também. É um vídeo muito legal, não vai ser um vídeo muito técnico, mas vai ser um vídeo muito importante daqueles que viram a chavinha. Se você quiser ver esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo também se você ainda não deixou e comenta aqui embaixo, a galera que já acompanha aqui o canal há mais tempo, já está acostumado, hashtag até o final, que é para eu saber quem ficou até aqui no vídeo, só os fortes ficam até o final. E investir em conhecimento nesse caso é interessante porque quando o investidor ele começa a ter um pouco mais de conhecimento, ele começa a estudar um pouco mais o mercado de capitais, ele descobre que se o objetivo dele é de longo prazo, ações e fundos imobiliários podem ser ótimas escolhas, desde que ele tenha perfil de risco para isso. Falando aqui de ações, 3 ações que eu acho interessantes, né, para o longo prazo, e ações aqui que nem são tão arriscadas para aquele investidor, às vezes, que não quer tanto risco, ele gosta mais de previsibilidade. Por exemplo, a gente tem no setor elétrico 2 empresas que eu gosto muito, que são Energias do Brasil, ENBR3 e Alupar, Alup11. Energias do Brasil é a empresa que atua, né, nos diversos segmentos do setor elétrico, transmissão, distribuição, geração de energia. A Alupar, ela é mais focada em transmissão e geração, não foca tanto em distribuição. O setor elétrico, que muitos de vocês sabem, é um setor mais seguro, mais previsível, com previsibilidade de receitas, indexada à inflação também, os contratos são de longo prazo, reajustados pela inflação, tudo isso traz mais previsibilidade para o setor, para as empresas e, consequentemente, para o investidor. É um setor no qual as empresas pagam bons dividendos também. Inclusive, no período mais recente, tanto Energias do Brasil quanto a Alupar melhoraram a sua política de dividendos, deram mais previsibilidade para o investidor, um dividendo um pouquinho maior. É muito provável que a Alupar aumente os seus dividendos ao longo dos próximos anos por conta do ciclo que ela está atualmente, fechando um ciclo de investimentos, vai começar a gerar mais caixa, vai ter mais caixa para poder distribuir na forma de dividendos, remunerar o acionista. É uma empresa que está sendo negociada a múltiplos interessantes. Se a gente for falar aqui dos indicadores, vou colocar aqui para vocês os indicadores de acordo com o investidor 10, P sobre L de Energias do Brasil 5,26%, PVP 0,99%, um ROI de 18,91%, que é a rentabilidade para o acionista, rentabilidade sobre patrimônio líquido, um dividend yield de 6,94% e um payout de 56%. No caso da Alupar, agora os indicadores são P sobre L 8,85%, PVP 1,16%, ROI 13,16%, dividend yield 4,28% e um payout de 49,6%. E no caso aqui do dividend yield, que é um indicador que muitos investidores acabam focando, principalmente os iniciantes, é um indicador que relaciona os dividendos pagos pela empresa nos últimos 12 meses com o preço da ação. E aí você olha esse dividend yield de 6,94%, 4,28%, você fala, pô, Badu, mas não é baixo esse valor ali, se eu colocar o dinheiro na renda fixa vai render mais? Mas não é só isso que você tem que olhar.
O payout da Alupar, por exemplo, é de 49,6%. O payout mostra qual foi o percentual do lucro distribuído na forma de dividendos. O que remunera de fato o acionista é o lucro e não só os dividendos. Porque a empresa ela pode reinvestir esse lucro, parte dele, no caso, a parte que ela não está distribuindo, para manter suas operações e para crescer também e futuramente distribuir mais dividendos. Então o que acontece é que ao longo do tempo esses dividendos eles podem crescer, o valor das ações também, de forma que seja muito mais interessante investir em ações do que em renda fixa simplesmente, porque aí acontece o movimento contrário lá na frente. A taxa Selic começa a cair, a renda fixa começa a pagar menos e as ações elas começam a se valorizar e o investidor que pensa sempre de forma anticíclica, ele acaba se beneficiando, entendeu? Nesse vídeo aqui, eu te explico como escolher boas pagadoras de dividendos, com dividendos crescentes, consistentes, no longo prazo, de forma sustentável. Outra empresa, outra ação aqui que eu acho também muito interessante, principalmente para quem está começando, BB Seguridade. Claro que não é recomendação, mas é uma seguradora, né? E as seguradoras, as boas seguradoras, são empresas que têm essa característica, se elas conseguirem subscrever bem, de gerar muito caixa e de entregar uma boa rentabilidade sobre o patrimônio líquido para os investidores. A subscrição, quando eu falei, né, as seguradoras que conseguem subscrever bem, eu estou me referindo à forma que as seguradoras têm para ganhar dinheiro. Basicamente, são duas formas principais. A primeira delas é através da subscrição, ou seja, a seguradora ela cobra um prêmio e passa a tomar o risco pelo cliente. Então, no caso do seguro do veículo, por exemplo, você paga o seu seguro anualmente, você ganha aquela apólice que te dá direito a acionar o seguro em caso de sinistro, mas você precisa pagar um prêmio para a seguradora. Se nada acontecer com o seu carro, né, você simplesmente pagou, ficou com aquela proteção e esse dinheiro ele vira lucro operacional da seguradora. Então digamos que a seguradora, somando tudo que ela vendeu de prêmio ali, deu R$1 bilhão no ano e ela vai precisar arcar com 800 milhões de custos, né, dos sinistros, dos segurados ali que acionaram o seu seguro. Essa diferença de 200 milhões é lucro operacional dela, mas esse 1 bilhão que ficou investido durante aquele tempo também rendendo juros, dependendo da aplicação que a seguradora escolheu, isso vira resultado financeiro. Os juros desse investimento, desse montante do que a gente chama de float, vira resultado financeiro para a seguradora. Por isso que às vezes a seguradora ela pode até ter prejuízo operacional, ou seja, né, os custos serem maiores do que o valor dos prêmios no total. Às vezes acontece uma catástrofe, um acidente natural, a depender do segmento que a seguradora atua, isso pode acontecer, mas por conta do resultado financeiro, ela consegue até ter lucro líquido no período. Então essa taxa de juros mais alta, esse período que a gente tem hoje de taxa de juros mais alta, taxa Selic mais elevada, isso até impacta positivamente o resultado financeiro de muitas seguradoras. Olhando aqui para os indicadores de BB Seguridade, P sobre L 12,62%, PVP 7,29%, dividend yield de 5,67% e um ROI de 57,7%. Como eu disse, né, são negócios muito rentáveis. O ROI da maioria das seguradoras vai ser alto, são empresas que realmente não precisam investir muito para continuar crescendo, principalmente de forma inorgânica. Então, às vezes, uma seguradora, para ela crescer muito, ela não precisa de muitos investimentos. Então, é uma empresa que consegue entregar uma rentabilidade sobre patrimônio líquido muito elevada, bem acima da média das empresas da Bolsa de Valores, até mesmo dos grandes bancos. Por isso que quando você olha para o P sobre VP, que é um indicador que relaciona o preço da ação com o valor patrimonial das seguradoras, ele também é bem maior, bem mais elevado, bem menos descontado, entre aspas, né, do que os grandes bancos, do que da média das empresas da Bolsa de Valores, porque ela consegue remunerar esse patrimônio com muito mais retorno, com muito mais rentabilidade do que as empresas de modo geral, do que a média das empresas. Então, você comprar um BBSE3, uma ação de BB Seguridade, por um PVP igual a 1, seria um sonho, todo mundo quer isso, até porque o ROI da empresa é 57%, mas é difícil, o mercado ele enxerga isso e não é bobo. Além disso, as seguradoras também ganham prestando serviços de gestão de patrimônio, enfim. E o conselho que eu tenho para dar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte: na hora de investir, sempre que você for fazer qualquer investimento, pensa assim, ó. Nos investimentos a gente tem 3 principais caixinhas. A primeira delas é a caixinha da reserva de emergência. Você precisa ter uma parte do seu dinheiro guardado para reserva de emergência. Existem opções interessantes para você fazer isso. Você tem a sua caixinha de objetivos de curto e médio prazo, aqui você não vai poder inventar muito, e você tem a caixa dos seus objetivos de longo prazo, de aposentadoria, de renda passiva. E se você tiver perfil, aqui sim
você pode investir em ações, fundos imobiliários, investimentos de renda variável. Porque quando o prazo ele é bem maior, o risco ele acaba sendo mitigado desde que o investidor tenha perfil. Porque se você não tem perfil, se você não tem controle emocional, você vai acabar fazendo besteira no meio do caminho, antes do longo prazo chegar. Mas para o investidor que de repente até tem perfil para investir nessa classe de ativo, em ações, em fundos imobiliários, deixar isso de lado, desconsiderar essa possibilidade e não investir em ações com o objetivo de longo prazo, pode fazer ele perder muito dinheiro, pode significar um prejuízo muito grande, né, no patrimônio que você vai conseguir acumular no médio e longo prazo. A diferença de patrimônio que você poderia acumular o patrimônio que você vai conseguir acumular por não investir nessas classes de ativos, mesmo tendo perfil. Por isso eu deixo a reflexão. Será que a maioria dos investidores não se interessa por ações e fundos imobiliários porque é arriscado? Ou será que esses investimentos são arriscados porque as pessoas não se interessam e acabam não estudando, não analisando, não conhecendo eles mais a fundo e muitas vezes até acabam investindo sem conhecer e tomando decisões erradas e tomando prejuízo nesses investimentos? Fica essa reflexão, porque em muitas vezes, para não dizer na maioria delas, o risco em qualquer situação, em qualquer área da vida, ele tem muito mais a ver com o que a gente ainda não conhece.